Seja bem-vindo, meu nome é Fabiana Bertotti, eu sou especialista em comunicação e oratória e aqui nesse canal eu te ensino a falar bem, a pensar com mais estratégia para comunicar o seu valor e a pensar também em alguns comportamentos. Aliás, você já percebeu isso quando a gente pensa de estratégia e liderança? Que um líder, ele pode errar estratégias, ele pode tomar decisões ruins, ele pode ser tecnicamente até fraco e continuar no cargo, não muda. Mas basta surgir um escândalo, uma acusação moral, uma suspeita de corrupção, uma traição, por exemplo, e tudo desmorona. Você já viu isso acontecendo? Carreiras acabam em dias, empresas perdem bilhões e reputações viram pó do dia para a noite. E a pergunta que a gente precisa se fazer, pensando em estratégia, é: por que erros técnicos são perdoados, mas os erros morais são praticamente imperdoáveis? Essa pergunta não é nova, ela já tem mais de 500 anos. Há mais de 500 anos alguém perguntou isso de forma sistemática. O ano era 1513, em Florença, na Itália, e a gente tinha um clima político caótico, conspirações, golpes, decapitações, simbólicas às vezes, tá? E às vezes literais. E a gente tem uma pessoa ali, Maquiavel. Ele não escrevia teoria, ele escrevia a observação de campo e ele sabia bem do que ele estava falando. Ele viu repúblicas caírem, famílias poderosas serem expulsas, líderes e alianças virarem pó do dia para a noite. E ele estava, naquele momento, obcecado com uma pergunta: por quê? Alguns líderes sobrevivem às crises e os outros caem rapidamente. Então ele escreve, bem no capítulo 19, que eu marquei aqui, do Príncipe. Aliás, você devia ler esse livro, viu? O príncipe deve evitar ser odiado e desprezado. Mas ele vai além nesse capítulo 19. O que torna um líder odiado? E ele responde sem rodeios aqui: tomar bens do povo, ferir a honra, abusar do poder. Ou seja, mexer com patrimônio, dignidade e segurança. Maquiavel ensina a gente que isso é fatal. E esse livro é considerado um dos primeiros de ciência política mesmo, tá? Ele analisa imperadores romanos como estudos de caso nesse capítulo aqui. E alguns imperadores eram incompetentes, sim. A gente sabe, a história mostra. Alguns tomaram decisões ruins? Sim. Mas os que caíram violentamente tinham algo em comum. Eles foram percebidos, não é que eles eram só, eles eram percebidos como corruptos, abusivos, injustos e traidores do seu povo. E Maquiavel, que sabia muito bem o que o poder podia fazer, percebeu um padrão aqui, que é o que ele escreve nesse capítulo 19. Líderes sobrevivem aos erros, líderes não sobrevivem à indignação moral coletiva. Veja, Maquiavel nessa época não tinha neurociência, mas ele tinha os olhos muito atentos. E quando eu falo neurociência, é porque depois você vai olhar a ciência e os estudos, que eu acho uma parte deliciosa da pesquisa, e você encontra na psicologia moderna afirmações que mostram que Maquiavel estava certo, mesmo tendo escrito isso no século XVI. No Moral Foundation Theory, o Jonathan Haidt, que virou hype aqui por causa da geração ansiosa, ele faz uma descoberta interessante. Seres humanos julgam primeiro com a moral e depois com a razão. E ele fala isso na Mente Moralista também. O nosso cérebro pergunta, antes de tudo, isso é justo? Isso é traição? Isso é corrupção? Isso é abuso de alguma maneira? E só depois é que o nosso cérebro vai perguntar: isso foi eficiente? Ou seja, o julgamento político é emocional e moral antes de ser racional. E você tem mais estudos, tem o Negativity Bias do Baumeister e outros colegas, que eles fazem uma descoberta que é muito clássica na psicologia, que os eventos negativos eles têm um impacto muito maior do que os eventos positivos.
E há um tipo negativo que domina todos eles: as violações morais. As violações morais, elas geram mais atenção, mais memória, mais conversa e mais desejo de punição das pessoas. O nosso cérebro evoluiu para punir quem ameaça o grupo de uma forma geral. É por isso que você vê, escândalos morais, eles ativam mecanismos ancestrais de proteção social. Tem alguns estudos, né, a neurociência da indignação moral, com estudos de neuroimagem, mostram hoje para gente que quando a gente vê injustiça ou corrupção, a gente ativa áreas que são ligadas à raiva, à punição, ao julgamento social. E o cérebro reage como se dissesse para mim e para você: essa pessoa, ela é perigosa para o grupo. E quando o grupo sente a ameaça dessa pessoa, vem a derrubada. É claro que essa pessoa pode estar cercada de outras pessoas que também queiram aquele mal moral, e daí a gente entra. Vem uma tradução aqui disso tudo. Um líder, ele pode ser ruim, mas ele não pode parecer imoral. É por isso que a gente vê lideranças sobreviverem a crises econômicas, a decisões equivocadas, aos erros estratégicos, né, no seu cargo político ou corporativo, mas você não os vê sobreviverem à corrupção, traição, abuso de poder, injustiça percebida. Vai ter um choque muito grande, porque a queda começa nessa emoção coletiva, nesse sentimento de que isso não pode. E a emoção coletiva é o que pode derrubar o poder. Por isso que bons líderes sabem manipular a emoção coletiva. Mas como é que a gente usa isso na nossa comunicação estratégica? Como líder, como gestor, como alguém que, né, que lidera. Se você lidera pessoas, se você lidera uma marca, se você lidera uma audiência, a sua reputação, ela tem dois pilares: a competência e o caráter percebido. E o segundo pesa muito mais. Então, algumas regras práticas que eu estou tirando de um livro de 500 anos, tá? Proteja a sua reputação moral obsessivamente. Transparência é melhor que perfeição. Segundo, evite qualquer percepção de injustiça. As pessoas, elas aceitam seus erros, elas não aceitam a injustiça. Terceiro, nunca ameace o patrimônio simbólico das pessoas. O que são patrimônios simbólicos, Fábio? Dinheiro, dignidade, tempo, confiança. Mexer nisso gera uma indignação brutal. Quarta regra que Maquiavel ensina: crises técnicas pedem explicações, crises morais pedem reparação. E essa é uma diferença crucial para você entender se você lidera ou trabalha com pessoas. Maquiavel observou isso em reinos. A ciência confirmou isso nos laboratórios, nos estudos em grupo. E a internet mostra isso todos os dias para a gente. Líderes não caem por errar. Eles caem quando deixam de ser considerados moralmente confiáveis. E reputação moral é o ativo mais caro de qualquer líder. É por isso que quando eu falo de comunicação, eu digo que ela precisa sim ser estratégica, porque a sua fala, a ordem das coisas que você apresenta, a maneira como você estrutura suas ideias, como você apresenta os planos para o seu time, como você apresenta o que a empresa vai fazer, essa comunicação, ela precisa ser pautada também nessa firmeza moral que conduz à sociedade. Falar bem é entender disso. Quando a gente fala de liderança, a comunicação é um canal, assim, inicial, porque a maior parte das queixas que a gente tem quando a gente fala de empresa corporativa, eu dou muita palestra e treinamento em empresas, é liderança e comunicação. São as duas principais queixas. E geralmente, quando fala da queixa da liderança, tem a ver com a comunicação do líder. Tem a ver com aquilo que ele não comunicou bem, que pareceu dúbio, que pareceu escuso, e aquilo afetou em algum nível esses pilares morais que o grupo percebe. Falar bem também é entender
que através dos séculos outras pessoas já observaram que líderes faziam, em outro contexto, né? Maquiavel sabe bem o que é ser deposto do poder. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer uma série sobre Maquiavel. Eu amo esse livro, ele ensina muito de comunicação estratégica e liderança. E eu posso fazer mais vídeos só com lições do Príncipe para você que quer melhorar sua comunicação hoje. E se você quer o meu acompanhamento pessoal, saiba que aqui embaixo tem um link onde você pode aplicar para conversar com um dos meus especialistas e entender onde é que a sua fala está travando e conhecer as soluções que a gente propõe para que você suba de nível na sua comunicação e na sua reputação, que isso sim tem muito valor. Se você gosta desse assunto, se você quer uma série sobre Maquiavel para aumentar o seu capital intelectual, deixa aqui nos comentários. E onde você viu isso acontecendo? Pessoas que erravam e eram perdoadas, mas que pisavam na bola em condições morais e foram tiradas de cena. Comenta aqui que eu quero saber. Você já sabe, né? Precisa comentar, curtir, ativar o sininho para que o YouTube entregue os meus vídeos para você. Compartilha com quem gosta de crescer e aprender.